Bem, pessoal, a proposta agora, nesta nova videoaula, é que a gente possa estar aprendendo como que eu consigo aplicar a função lógica E no Excel ou no Calc, tá? Bem, é importante dizer o seguinte, que a função lógica E também trabalha com a ideia de condição, como a função lógica C. Porém, a função lógica C ou é uma coisa ou outra, né? Não necessariamente nesse sentido, porque ainda a gente vai ver a função lógica ou. A função lógica C é ou é uma condição, se for verdadeiro faz isso, se não faz aquilo. Tem o senão na sintaxe. A função lógica E, ela precisa de comparações de duas sentenças. Testa uma sentença e seria a ideia assim, ó, se a primeira sentença e a segunda sentença forem iguais ou forem maiores que, menores que, assume o valor de verdadeiro. Se uma delas for diferente, assume o valor de falso. Bom, vamos ver isso na prática. Aqui eu criei uma tabela chamada admissão para a segunda fase do concurso. Imagine um concurso, tá? Em que eu tenho inúmeros candidatos aqui, tá? Aqui eu peguei nomes aleatórios. E esses candidatos fizeram duas provas. A primeira prova técnica, onde eles somam uma pontuação, e a segunda uma prova prática, uma prova de destreza, onde eles assumem outra pontuação. E o que eu quero que essa minha planilha faça? Primeira coisa, faça um teste comparando a prova prática e a prova, a prova técnica e a prova prática. Aí eu vou dizer que esse teste tem um valor X. Por exemplo, se na prova prática o aluno atingiu maior que 100 pontos e na prova de destreza ele atingiu maior que 100 pontos, então ele é verdadeiro, essa sentença, ele está admitido. Se em uma das provas ele não conseguiu atingir 100 pontos, ele foi reprovado. Então, para mim fazer isso, eu preciso... Primeira coisa, é importante dizer o seguinte, no Excel, esta coluna resultado que está aparecendo no Calc, eu posso ocultá-la. E aí, ele vai mostrar apenas a coluna condição, onde o teste, o resultado do teste da função lógica E fica oculto. Porém, no Calc eu não consigo fazer isso. Mas para mostrar para vocês como que isto acontece, como que a função lógica E acontece, é que eu trago ela aparecendo na coluna aqui para uma melhor visualização de vocês. Então, vamos ver. Aqui na coluna candidato, prova técnica e prova de destreza não tem fórmula, eu apenas digito os valores. Já na coluna resultado tem a seguinte fórmula, a função E. O símbolo da função E é o Ezão, o E grande, o E maiúsculo, tá? Sinal de igualdade, função E, abro parênteses e digo a condição. Se C4, C, linha 4, Maria Santos, se na prova técnica a pontuação que ela obteve é maior ou igual a 100 e na prova de destreza, na prova prática, a sua pontuação também é maior ou igual a 100, atribua verdadeiro. Essa atribuição verdadeiro ou falso é nata da função lógica E. Na função C, eu consigo determinar um resultado, ou um caractere, ou um cálculo. Já a função E, eu não consigo dizer mostre um resultado. Ele é uma função nativa que mostra ou o resultado verdadeiro ou o resultado falso. Bom, mostrando esse resultado, então, ele fez o teste. Eu vou zerar aqui para mostrar para vocês que isso acontece de fato, tá? Que essa fórmula existe. Então, vejam bem. Eu fiz o teste, ele testou.
A Maria, na prova técnica, superou 100? Sim. Na prática, superou 100? Não superou, mas ficou igual. Tá valendo? Beleza. As duas são verdadeiras? Ótimo. Então, o resultado é verdadeiro. Vamos ver para os demais. Eu vou arrastar aqui para ele copiar a fórmula. Ó, vamos para o Luiz Pereira. O Luiz Pereira atingiu 100 ou superou? Não. Na prática, também não. Falso. E assim sucessivamente. Ele faz para cada linha o teste das duas colunas. Quando as duas forem iguais, atingirem a condição, o resultado vai ser verdadeiro, do contrário será falso. E aí a próxima coluna, que é a da condição, que eu quero mostrar o resultado, bom, se as duas forem verdadeiras, ele vai ser admitido, ou se uma delas for falso, ele vai ser reprovado. Eu chamo agora a função C e não mais a função E. Nessa função C é simples. Eu vou dizer o seguinte: se o que aparecer na coluna E4, ou seja, o que aparecer no resultado, for igual a 100, faça o seguinte: admitido. For igual a 1, aqui, desculpa, não é 100. For igual a verdadeiro, né? A 1, que quer dizer verdade, 0 quer dizer falso, buscando a linguagem binária, né? Se for igual a 1, admitido, se não, reprovado, tá? Mas esse 1 quer dizer verdadeiro, tá? Se fosse 0 aqui, ia ser falso. Bem, feito isso, o que acontece? Eu vou apagar as demais para vocês visualizarem. Então, na minha função aqui, a função C, onde eu faço o teste, eu vou arrastar e vocês vão poder visualizar que para a Maria Santos, que atingiu um resultado verdadeiro, ela está admitida. Já o Luiz Pereira, que não conseguiu atingir as duas sentenças iguais, obteve uma resposta negativa, ou seja, foi reprovado. Então, o que eu tentei mostrar neste exercício? Tá? A função C a gente já viu em 2 videoaulas anteriores. Porém, a função E é nesta videoaula que a gente vai vê-la. O que faz basicamente a função E, retomando para que vocês não esqueçam? Ela faz uma condição de duas, uma única condição para mais de uma célula, tá? E. Então, esta condição aqui, mais esta condição aqui, porque o E é a ideia do somar, né? Uma coisa e outra, diferente do ou, que é ou uma coisa ou outra. Na próxima videoaula a gente vai estar vendo a função lógica ou. Então, na função lógica E, eu tenho primeira sentença e segunda sentença correspondem aos valores da sentença, se sim, verdadeiro, se não, falso. Então, essa é a ideia do teste lógico da função E. E aí a gente tem que usar a criatividade e ela é muito usada também para fazer, para o uso de planilhas em que eu preciso mostrar um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, o objetivo aqui foi mostrar a função lógica